Maravilhoso e eterno Senhor, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque conhecemos a Tua voz, através do Teu Espírito Santo, que fala conosco, assim como foi cantado neste louvor. Possamos estar atentos a todo instante, Senhor, à Tua voz, que nos ensina, que nos fala, que nos orienta ao caminho certo a seguir. Assim ser conosco, Senhor, nesta tarde, abençoa o Teu povo, derrama da Tua graça sobre cada um dos Teus filhos. Esta é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta tarde de terça-feira. Hoje é 28, né, Mongolito? 28 de abril, 28 de abril de 2020. Estamos aqui na batalha. A obra do Senhor não para, está sendo feita todos os dias, a palavra está sendo pregada e vidas têm se convertido ao nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus porque mesmo em meio a toda esta situação de crise na saúde, ainda há muitas vidas se convertendo ao Senhor Jesus. E esta é a finalidade do programa Estação Gospel, levar até você a mensagem do Evangelho através dos louvores, através de uma oração, através da palavra de Deus, que tem o poder de salvar, resgatar o homem para os caminhos do Senhor Jesus. Então, que nesta tarde você seja alcançado com a salvação de Cristo Jesus. Nós queremos mandar um abraço para todos os irmãos que estão sempre ligadinhos no programa Estação Gospel. Ali, os amados irmãos de Pedra Branca, Deus abençoe a todos ali, aqueles que fazem a obra de Deus naquele bairro de Pedra Branca, como também os irmãos ali do bairro de Moro, do Crota 2, Deus abençoe a todos. Também alguns irmãos ali na Aldeia 2, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos nesta tarde trazer uma palavra da parte de Deus baseada no Evangelho escrito por Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 19. Vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 10, a palavra de Deus que diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Esta é uma palavra muito conhecida da igreja e daqueles que gostam de ler a palavra de Deus. Nessa tarde eu quero trazer uma palavra ao seu coração, mostrando o encontro da salvação. O encontro da salvação. Esta é uma das muitas passagens que há na Bíblia que mostra o maior e mais importante encontro que o homem pode fazer nesta terra, que é o encontro com a salvação, é o encontro com a vida eterna. Isto aconteceu com Nicodemos, aconteceu com a mulher samaritana, aconteceu com muitos outros e também aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, o nome Zaqueu significa justo. Porém, de justo, Zaqueu só tinha o nome,
porque na verdade Zaqueu era alguém que praticava injustiça nas suas ações, nas suas atitudes, inclusive na sua profissão, porque ele era alguém que cobrava impostos para o Estado romano e cobrava de forma exorbitante, além da conta, para tirar proveito para si. Assim era Zaqueu, este homem avarento, ganancioso, egoísta, que pensava sempre em si mesmo e nunca no próximo. Era alguém que estava sempre buscando tirar proveito da causa alheia e se locupletar, se beneficiar. Mas Zaqueu teve o encontro da sua vida. O interessante é que na passagem que nós acabamos de ler, que narra a história do encontro de Zaqueu com Jesus, nós vamos observar que para chegar a este encontro, Zaqueu encontrou alguns obstáculos. Observe que, assim como Zaqueu, não é diferente na nossa vida. Eu não sei se você já teve encontro com Jesus, mas se você já tiver tido encontro com o Senhor Jesus Cristo, você vai recordar que houve grandes obstáculos para que você chegasse a este ponto, a este momento do grande encontro com a salvação, do grande encontro com o Senhor Jesus. Não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu encontrou alguns obstáculos para estar com Cristo, para encontrar-se com a salvação. O primeiro dos obstáculos que Zaqueu encontrou foi a sua profissão. Como já falamos aqui, ele era um publicano, cobrador de impostos, e por isso a sua profissão fazia com que a sociedade o repudiasse, fazia com que a sociedade olhasse para Zaqueu não com bons olhos. Então a sua profissão foi um dos primeiros obstáculos que Zaqueu encontrou para ter este encontro com o Senhor Jesus. Mas havia também um segundo obstáculo que houve para, de certa forma, atrapalhar o encontro dele com Cristo, a sua posição social. Zaqueu era um homem rico. O versículo 2 que nós lemos diz que ele era rico. Ora, a riqueza atrapalha sempre no momento em que nós vamos encontrar com Cristo. Quem não lembra daquele jovem rico que perguntou para o Senhor Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse que ele deveria guardar os mandamentos, deveria estar fazendo bondade ao próximo. E ele respondeu ao Senhor dizendo: olha, desde da minha meninice, desde a minha infância, eu faço essas coisas. Jesus respondeu para aquele jovem rico: falta apenas uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Sabemos a história que aquele jovem ficou muito triste com esta palavra do Senhor Jesus e, virando as costas, foi embora, porque ele amava mais as suas riquezas do que o Senhor Jesus. Amava mais os tesouros da terra do que a Cristo, que tem os tesouros do céu. Jesus disse certa vez para os seus discípulos: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, falando da riqueza, e perder a sua alma? Então Zaqueu também tinha este grande obstáculo, o obstáculo da sua posição social. Afinal de contas, Zaqueu era um homem muito rico. Mas havia um terceiro obstáculo na vida de Zaqueu para ter um encontro com Jesus, que era o obstáculo da sua condição física. No texto que nós lemos, diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus e não podia, no versículo 3, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Na questão física, havia também este obstáculo. Zaqueu era pequeno. Aqui está falando do porte físico de Zaqueu, da altura, da estatura. Mas se formos trazer para uma aplicação, todos nós, seres humanos, somos insignificantes diante de Deus. Somos pequenos diante de Deus. Mesmo muitas das vezes achando que somos pessoas grandes, de uma importância enorme, nós somos pequenos, somos insignificantes. Havia esta dificuldade para Zaqueu do encontro com o Senhor Jesus, a sua pequena estatura no porte físico.
Nós também temos uma pequenez. Por mais que nos achemos grande no conhecimento, na sabedoria, no intelecto, por mais que nos achemos grande em qualquer circunstância da nossa vida, na vida terrena, nós não passamos de pó, não passamos de cinza, somos limitados, somos totalmente dependentes de Deus. Esta era também uma dificuldade de Zaqueu. Por conta de ser pequeno, ele tinha esta dificuldade de ter este encontro com o Senhor Jesus. Mas havia um quarto obstáculo em Zaqueu, que era o orgulho. Este era um obstáculo que também atrapalhava ou estava atrapalhando o encontro de Zaqueu com o Senhor Jesus. O versículo 4 vai falar acerca disso, que correndo adiante, Zaqueu subiu a uma figueira brava. Ora, esta questão de subir na figueira dá a ideia de que ele queria estar por cima, queria estar acima dos demais, ele queria estar em um lugar de destaque. Zaqueu aqui está demonstrando o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância. Então, o orgulho na vida de Zaqueu foi um dos grandes empecilhos para fazer com que ele tivesse um encontro com a salvação, que ele precisava vencer. Não é diferente conosco também. Conosco, para nós que já aceitamos a Cristo, houve uma grande dificuldade para rompermos com esta situação do orgulho. Ficamos muitas vezes, antes de aceitar, de entregar a vida ao Senhor, analisando se realmente valeria a pena, se deveríamos abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do nosso orgulho pessoal, o que iriam dizer de nós, o que iriam falar de nós pelo fato de agora sermos crentes, sermos cristãos. Quem sabe nessa tarde seja esse o seu problema também. Você que ainda não aceitou a Jesus. Quem sabe você ainda não aceitou a Jesus porque simplesmente você tem um orgulho no coração em dizer que eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de ninguém para me ajudar. Eu venço sozinho, eu consigo sozinho. Mas sozinho nós não conseguiremos. Quem sabe você ainda está apegado ao orgulho ou à prepotência ou até mesmo ao que alguém está a pensar sobre você acerca de Jesus Cristo. Isto é orgulho. Zaqueu estava nessa condição e ele queria estar acima dos demais. Ele queria se sobressair dos demais. Estava querendo estar em uma posição de destaque diante do Senhor Jesus Cristo. Este era um quarto obstáculo. Mas um quinto obstáculo que havia para Zaqueu ter o encontro com o Senhor Jesus era o obstáculo da multidão. Quando nós observamos o versículo 3, diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. A multidão nos atrapalha para termos um encontro com o Senhor Jesus. Sabe? E essa multidão não se limita somente à multidão de pessoas. Aqui podemos fazer uma aplicação à multidão de problemas, à multidão de situações, de circunstâncias que surgem. Sabe? A multidão aqui pode muitas das vezes simbolizar a multidão de pecados na nossa vida, que atrapalha termos um encontro com o Senhor Jesus. A multidão de pensamentos, a multidão de ideias, a multidão de opiniões dos amigos, dos parentes, que nos atrapalham em ter o encontro com a salvação. Zaqueu estava ali sendo atrapalhado por uma multidão. A multidão que estava atrapalhando Zaqueu era física. Mas quem sabe a multidão que nos atrapalha de termos um encontro com o Senhor Jesus não seja espiritual. A multidão de potestades espirituais do mal, lutando nas regiões celestiais para que não possamos abrir os nossos olhos espirituais e contemplar os valores espirituais reservados para nós em Cristo. Então Zaqueu tinha esse obstáculo também, o obstáculo da multidão. Mas havia um sexto obstáculo que estava atrapalhando o encontro de Zaqueu com Jesus. Era o obstáculo dos murmuradores. Havia pessoas ali em volta de Jesus
que murmuraram, reclamaram, protestaram, criticaram a ação do Senhor Jesus quando do encontro com Zaqueu. O versículo 7 diz que, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Sempre vai haver o obstáculo dos murmuradores, pessoas que não querem ver o nosso bem. Eu não sei você, mas quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, muitas pessoas chegaram para mim reclamando, murmurando, algumas até dizendo: não vou mais ser seu amigo, porque você agora é crente. De certa forma estavam criticando, reclamando, dizendo: o que foi que você fez da sua vida? Então sempre vai haver pessoas que, quando você se disponibilizar a ter um encontro com Jesus, irão reclamar, irão criticar. Esta multidão jogou em rosto quem era Zaqueu diante de Jesus. A multidão logo foi dizendo: olha, este homem é um pecador. Não vai ser difícil contigo. No momento em que você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, muitos daqueles que se diziam seu amigo, muitos daqueles que andavam lado a lado contigo, agora irão dizer: você é um pecador. O que é que você quer com Jesus? Muitos irão trazer de volta o seu passado para, de certa forma, tentar desencorajar a sua decisão por Cristo. Mas a palavra de Deus nos garante nesta tarde que o Senhor Jesus lançou no mar do esquecimento todo o nosso passado. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo na nossa vida. Então, esses obstáculos que eu trouxe nessa tarde para mostrar para você que ocorreu na vida de Zaqueu, é simplesmente para lhe mostrar que não vale a pena ser vencido por eles e abrir mão da salvação em Cristo. Zaqueu tinha todos os obstáculos à sua volta para, de alguma forma, ele não ter um encontro com Jesus, para que ele não fosse até o encontro com Jesus. Mas mesmo assim, ele venceu todos estes obstáculos. E o que é que você quer dizer com isto, irmão Adriano? Que nesta tarde, o Senhor Jesus está te dando a chance de você ter um encontro com Ele. Não coloque desculpa, não busque argumento nos obstáculos que irão se levantar contra você, para que você não tenha um encontro com o Senhor Jesus. Não faça isso. Vença os obstáculos que se levantam para lhe atrapalhar de alguma forma de você ter um encontro com o Senhor Jesus. Vença esses obstáculos nesta tarde. Quem sabe um dos grandes obstáculos hoje é: não está havendo cultos, as igrejas estão fechadas. Como é que eu vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus se não há cultos? Nessa tarde, na sua casa, você pode confessar a Cristo como seu Salvador. Você pode ir no seu lado, dobrar o seu joelho, e daqui do estúdio nós estaremos orando por você, e você vai estar entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Vença esse obstáculo. E quando as igrejas reabrirem, você vai contar o seu testemunho dizendo: eu aceitei a Cristo num momento muito difícil, que nem as igrejas estavam abertas por conta da pandemia, mas no meu lar eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e agora estou aqui declarando, contando o testemunho da conversão que eu tive na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Zaqueu venceu todos esses obstáculos para ter um encontro com a salvação, para ter um encontro com Jesus. Houve da parte de Zaqueu um trabalho, um esforço para vencer todos esses obstáculos. Mas o interessante é que, acima de tudo, houve determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Sabe de uma coisa, irmão, amigo? Por mais que tenham obstáculos na nossa vida, situações difíceis que se levantem para tentar nos atrapalhar, nos tirar o foco da pessoa do Senhor Jesus, sempre haverá a determinação de Jesus em salvar-nos. Assim como ele salvou a Zaqueu, sempre haverá a determinação de Jesus em nos salvar. Porque nós podemos observar no versículo 5,
Olha a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. Jesus buscou a Zaqueu antes mesmo dele buscar a Jesus. O versículo 5 deixa isto bem claro. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu a Zaqueu e disse-lhe: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A palavra do Senhor nesta tarde para você é: hoje me convém pousar na tua casa. Houve determinação da parte do Senhor Jesus em buscar a Zaqueu, assim como hoje há uma determinação da parte do Senhor Jesus em buscar a tua vida. A tua vida é preciosa para Jesus. A tua vida pode não ser preciosa para o mundo. A tua vida pode não ser preciosa até mesmo para você mesmo, que quem sabe já pensou muitas vezes em dar cabo a ela. Mas eu quero te dizer nessa tarde que a tua vida é preciosa para Jesus. Há uma determinação, um esforço da parte do Senhor Jesus em te buscar, em te salvar, em te chamar para o reino dele. Jesus certa vez disse para os seus discípulos: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então o Senhor Jesus buscou a Zaqueu e nessa tarde ele também te busca, ele também te escolhe, ele também te chama, ele também diz: vinde a mim os cansados, os oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Este é o convite do Senhor Jesus para a tua vida. Jesus mostra a Zaqueu a urgência da salvação. Zaqueu estava naquela árvore e, ao olhar para cima, Jesus viu a Zaqueu e ele disse para Zaqueu: desce depressa, desce depressa. Isto mostra a urgência da salvação na vida de Zaqueu. Isto mostra a urgência da salvação na tua vida. Jesus tem pressa em te salvar. Sim, Jesus tem pressa em te salvar. Há uma urgência na salvação, porque os dias estão findos, a hora é chegada. Estamos nos últimos momentos desta terra. Já estamos vivendo o princípio das dores. O escritor aos Hebreus é muito categórico quando ele diz: ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O mundo não demora mais a chegar ao seu fim. Estamos prestes a um grande acontecimento da história da raça humana, que é o arrebatamento da igreja. Por isso que há uma pressa, uma urgência de Jesus salvar a tua vida, resgatar a tua alma, assim como ele fez com Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, não desça devagar, não desça desinteressado, não, mas desça rápido, ligeiro, agora, não deixe para amanhã, não deixe para depois. A salvação é hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. O dia de amanhã não nos pertence. Sabe quem é que dizia que aconteceria uma pandemia de repente e nós ficaríamos enclausurados, aprisionados em casa, sem podermos trabalhar, sem podermos ir para a igreja, sem podermos encontrar os amigos? Quem pensava numa situação dessa? Quem pensava? A nossa vida estava tudo normal, estava tudo muito bem, obrigado. De repente aconteceu uma situação inesperada. Assim vai acontecer com a volta do Filho do Homem. Assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim virá o Filho do Homem. Ele virá para buscar a sua igreja num abrir e fechar de olhos. Então a salvação é hoje, não deixe para amanhã. Eu até lembro muitas das vezes que a gente saía nas ruas evangelizando antes de acontecer
esse isolamento social e convidávamos as pessoas para a igreja e dizíamos, vamos ouvir a palavra de Deus, vai haver culto hoje é domingo, vai haver culto. E as pessoas diziam, se não der para ir hoje, eu vou outro dia. E eu fico pensando naquelas pessoas que a gente convidou naquele domingo antes do culto, ali na Pedra Branca, foi o culto de Santa Ceia. Convidamos para ir para o culto e que disseram, se não der para ir hoje, eu vou na semana, no outro domingo. E esse dia ainda não chegou, porque as igrejas foram fechadas. Acontecerá no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, que irão bater a porta e a porta não vai mais abrir. Assim como aconteceu naquela parábola das 10 virgens, que o noivo veio e levou as 5 prudentes, e as 5 loucas ficaram do lado de fora, aguardando ou batendo na porta para que o noivo abrisse a porta. E a porta não podia mais ser aberta. Hoje, a porta da salvação está aberta. Hoje é dia de você ter um encontro com o Senhor Jesus. Há uma urgência e uma necessidade. Mas para terminar, Jesus tem determinação em salvar a vida do ser humano. Assim como ele salvou a vida de Zaqueu, Jesus quer ter comunhão com Zaqueu. No versículo 5, diz também ainda que ele disse para Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Isto fala de comunhão. A vontade do Senhor Jesus é hoje pousar na tua casa. É fazer morada no teu coração. Entenda casa, o teu coração, a tua vida. Assim como Jesus disse para Zaqueu, hoje eu vou estar na tua casa, me convém repousar, pousar na tua casa. Assim também Jesus diz para você nessa tarde, hoje convém pousar na tua casa, na tua vida. Abra a porta do teu coração para o Senhor Jesus fazer morada. Mas Jesus dá a Zaqueu o presente da salvação. Se observarmos o versículo de número 9 e o versículo de número 10, vai falar sobre isso. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O presente de Deus para a nossa vida é a salvação em Jesus Cristo. Ora, todas as pessoas se alegram quando recebem um presente de alguém, por mais simples que seja. Mas ficamos alegres porque aquilo denota que aquela pessoa lembrou-nos da gente e comprou um presente, uma lembrancinha que seja. Isso nos traz uma alegria. A maior alegria para o ser humano deve ser o presente de Deus para nós. E qual é o presente de Deus para nós? É o Senhor Jesus, que é o mais precioso presente que o homem pode receber. O Senhor Jesus tem a salvação para nos dar, a salvação para a nossa vida. E ele veio para buscar aquele que se havia perdido. Quem sabe você nessa tarde diz assim, mas eu não mereço receber este presente. Ainda bem que você tem essa consciência, porque na verdade este é um presente que nenhum de nós merecíamos. É o dom gratuito de Deus, a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Nós não merecemos ser salvos, mas a graça de Deus nos alcança através da misericórdia dele. Através da misericórdia de Deus, a graça de Deus nos alcançou. E a graça de Deus para nós é o Senhor Jesus Cristo. Com a salvação, com o perdão dos nossos pecados, com a mudança da nossa vida, com a transformação do nosso caráter. Zaqueu era um homem cobrador de impostos, era um homem rico, avarento, soberbo e ganancioso. Mas depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida mudou radicalmente. Ele passou primeiro a reconhecer que ele era um pecador. Assim como também Deus quer que eu e você reconheçamos que somos pecadores e que necessitamos do perdão de Deus. E o perdão só quem tem para nos dar é o Senhor Jesus. Nessa tarde ele quer perdoar os teus pecados. Nessa tarde ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer mudar a tua vida, as tuas ações, as tuas atitudes. Para terminar, eu quero apenas mostrar 3 evidências
da salvação na vida de Zaqueu. Olha que coisa interessante. Quando ele recebeu a salvação, logo ele se prontificou em obedecer o chamado de Jesus. Isso está expresso no versículo de número 6. E apressando-se desceu e recebeu com alegria. Ele recebeu com alegria a salvação. Ele se prontificou a obedecer o chamado de Jesus. Nessa tarde, se prontifique a receber a Cristo como seu Salvador. O mundo não tem mais nada a nos oferecer. Esse mundo jaz em trevas. Este mundo está aguardando a expectativa da destruição. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele vai dizer que o mundo está preparado para ser destruído com fogo. O que é que você mais aguarda deste mundo? O que é que você ainda espera desta vida? Esta vida só tem um bem precioso a nos oferecer. É a salvação em Jesus Cristo. Mas uma outra evidência da salvação na vida de Zaqueu é que ele abriu o coração para socorrer os necessitados. O versículo 8 vai mostrar que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, eu restituo 4 vezes mais. Isto mostra a evidência da salvação na vida do ser humano. Reconhecer os seus erros no tempo da ignorância. Zaqueu, agora caindo em si, como uma nova criatura, com uma nova postura, reconheceu que o que ele tinha feito de errado precisava ser consertado. Quem sabe você se encontra aí nessa tarde reclamando ou até mesmo chateado com muitas coisas que você fez que não agrada nem mesmo a você. Mas há uma solução para isso. No momento em que temos o encontro com o Senhor Jesus, Ele nos proporciona uma maneira de revertermos aquilo que fizemos que não agradou a Deus. Assim aconteceu com Zaqueu. Ele mudou o seu comportamento e, arrependido, ele devolveu o que não era dele. Ele foi até quem ele tinha ofendido e ele pediu perdão pelo erro. Mas uma terceira evidência para terminar nessa tarde é que ele se prontificou a corrigir as falhas. Assim também como nessa tarde podemos fazer a mesma coisa. Sabe, quem sabe até hoje você tem falhado, tem tentado de todas as formas e não tem conseguido chegar a lugar nenhum. Tudo o que você faz, os seus projetos sempre acabam em nada. Sempre os seus projetos são frustrados. Os sonhos são aniquilados, nunca você consegue sair do ponto de partida. Zaqueu, ele também vivia assim. Mas no momento em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida foi mudada. Meu amado irmão, esta palavra nessa tarde fica para o seu coração. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará pela tua vida. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero orar por você. Quem sabe um dos obstáculos, como falamos, irmão, eu até queria aceitar Jesus, mas não tenho uma igreja aberta, não tenho um irmão que venha aqui me visitar por conta desse processo da pandemia, de isolamento social. Pois bem, agora na sua casa você pode dobrar o seu joelho e assim como Zaqueu fez, depressa desceu para ter um encontro com o Senhor. E o Senhor Jesus disse: hoje me convém pousar na tua casa. Agora, nesse momento, você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você nesse momento que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Que está confessando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder dobrar os seus joelhos, se não puder, leve o seu pensamento ao Senhor, que estaremos orando por você nesse momento. Eterno e soberano Deus, estamos te apresentando este homem e esta mulher, Senhor, que ouviu a tua palavra nesse instante. E assim como Zaqueu, arrependido, com o coração quebrantado aos teus pés, reconhece que necessita de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Neste momento, Senhor, apaga toda a culpa da vida deste homem. Apaga todo o erro, toda a falha que ele tenha cometido, que ela tenha cometido. Senhor, reescreve uma nova história para ele, para ela. Tira, Senhor, o seu nome do livro da culpa e o escreve no livro da vida. Faz dele e dela uma nova criatura, com nova postura, com novas atitudes. Que as coisas velhas fiquem no passado e que tudo se faça novo, Senhor, na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, que está agora, Senhor, dentro do seu quarto, na sua casa, confessando a Ti como o único e suficiente Salvador de sua vida. Perdoa-lhes os pecados, Senhor. Perdoa-lhes os pecados. Alegra-lhes o coração. Derrama sobre eles o Teu Espírito Santo. Faz deles, Senhor, templo e morada do Teu Espírito. E que a partir de hoje eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus na vida deles. Esta é a nossa oração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.